paz do Senhor, amados irmãos. Estou aqui eu e meu primo Nerialdo Batista. Seja bem-vindo ao meu canal. Meu canal está lá escrito como Gilberto Batista. Estamos aqui nessa tarde para trazer uma breve meditação da palavra do Senhor, que está lá no livro de Atos 2, Atos dos Apóstolos, que fala sobre a descida do Espírito Santo, né, meu irmão Nerialdo? Com certeza. Nós vamos estar aqui não querendo saber mais do que os irmãos, mas para trazer um pouquinho, né, irmão, de entendimento sobre essa palavra, que muitos têm lido essa palavra e não têm entendido o que realmente ela quer trazer, né, no dia de hoje. A gente vê em várias igrejas aí se denominando, né, não querendo falar dos irmãos pentecostais, que lê e entende que essa palavra aqui está dizendo uma coisa, mas nós sabemos que aqui é a palavra do Senhor, quando fala da descida do Espírito Santo de Deus, está assim falando da descida do Espírito Santo do Senhor, mas não nessas línguas que nós vimos hoje, né? Em várias igrejas por aí, né, irmão Neraldo? Com certeza. Vamos estar aqui lendo a palavra e no final o irmão Neraldo vai estar aqui debatendo um pouquinho sobre a palavra do Senhor, amém? Amém. Atos 2, primeiro em diante, aqui na minha palavra diz assim, se você tiver a Bíblia também aí, abra sua Bíblia em Atos 2, que é a descida do Espírito Santo do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentada. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falasse. E em Jerusalém estavam habitados judeus, varões religiosos de todas as nações estão debaixo do céu. E, correndo outra vez, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Né, irmão Neraldo? Então, aqui, nós já começamos, né, irmão? Você lê na palavra, pausadamente, você vai entender já que a palavra está explicando, né? Quando aqui fala aqui, ó, e cumpriu-se o dia de Pentecostes, e estavam todos reunidos no lugar. De repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e invadiu toda a casa. E encheu toda a casa do Espírito, e encheu todos os que estavam sentados, e estavam reunidos, né, na casa. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, o qual pousaram sobre cada um deles. E aí, irmão Neraldo, como você explica essa parte aqui, né? Que foram cheios e cada um começaram a falar em outras línguas, né? Em línguas repartidas como de fogo. Qual era essa língua que eles estavam falando ali, né, irmão? A graça e a paz, irmãos. Irmãos, só para a gente debater um pouco a respeito dessa palavra em Atos dos Apóstolos 2, que a palavra de Deus, irmão, ela fala claramente. A palavra de Deus, ela fala tão clara, irmão, que não é preciso a gente estar numa determinada denominação inventando, falando línguas que a pessoa nem sabe o que é que está falando. Verdade. Porque a palavra deixa bem claro que a descida do Espírito Santo desceu sobre aqueles apóstolos que estavam ali, né, reunidos naquele lugar ali. Então aquela descida do Espírito Santo desceu cada um daqueles apóstolos ali, e cada apóstolo ali falou em uma língua diferente. Ou seja, se tinha pessoas de tal país, um dos apóstolos ia falar na língua daquele país. Cada um ouvia na sua língua, né? Cada um ia ouvir na sua própria língua. Então não há confusão nisso aí, irmão. Cada um ia ouvir na sua própria língua. O que é que a palavra fala, irmão? Né? Por que todos ficaram pasmos? Todos ficaram ali pasmados? Porque cada um estava ouvindo na sua própria língua. Com certeza. Aí os irmãos às vezes acham que a língua que desceu como de fogo é essa língua que eles estão trazendo hoje para dentro da igreja, né? Não menosprezando os irmãos. Mas a língua, irmão, que aqui fala em Atos 2, a descida do Pentecostes, do Espírito Santo do Senhor, ali Deus deu, né, irmão? Cada um ali, a língua, tipo, hoje nós estamos aqui no Brasil, né? Aí eu e Nerialdo estamos aqui reunidos, mas tem gente aqui da França, dos Estados Unidos, tem gente do Japão, e de repente desce aqui do céu o Espírito Santo do Senhor
E nós não sabíamos falar a língua dele, mas de repente o Espírito Santo nos concede falar na língua dele, que eles vão conseguir entender o que nós estamos falando, né, irmão Nereu? Isso, com certeza. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos ali clamando o Senhor, gente de todas as cidades de Galileus, Capadócia, né? Todos e ali, os apóstolos, eles não sabiam falar na língua deles, mas Deus ali, né? Deus enviou desceu a descida do Espírito Santo. E aí cada um ali começou a falar na língua que aquelas pessoas estavam ali reunidas. Por isso que eles ficaram tão pasmados. Mas como são? Todos esses povos são galileus e nós ouvimos a nossa língua materna. Nossa língua. Essa foi o dom, meu irmão. Esse foi a língua. Esse foi o dom de língua. Essa foi a descida do Espírito Santo do Senhor, né, irmão Neraldo? Aí continuando aqui, ó. Aí ele falou, né? Como pois ouvimos cada um na nossa língua. Atos 8, viu, irmão? Como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Partos e medos, elemitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e judeus, Capadócia, Ponto da Ásia e Efrígia, Panfilia, Egito e parte da Líbia, junto Cirene, fronteiros romanos, tanto judeus como proselitos, crentices, árabes, todos temos ouvido na nossa própria língua falar as grandezas de Deus. Amém, irmão? Só para acrescentar um pouco, irmão, vocês viram que o irmão Gilberto acabou de falar as pessoas que estavam ali naquele momento, né? Vários tipos de pessoas, ele acabou de falar o nome das pessoas, Capadócia, e cada cidade que tinha, né? Egito. Então foram várias pessoas. E só para acrescentar um pouco, irmão, eu glorifico a Deus que tem pessoas que falam em língua, né? Mas só para deixar mais claro, né? Que lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 14, 18? Não, 14, versículo 18 em diante, né? Amém, glória a Deus. Que Deus, ele deu o dom de língua. Aleluia. A algumas pessoas. Aí a palavra de Deus vai dizer, 1 Coríntios 14, versículo 18. Aí fala, dou graças a Deus por falar em língua, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensivas para instruir os outros. Aleluia, Jesus. A falar. Glória a Deus. Mais do que 10.000 palavras em língua. Né? O apóstolo Paulo. Vou ler na minha tradução, caso alguém, né? Tem tradução com a minha. Que é a mesma coisa, mas só a tradução, né? A tradução é um pouquinho diferente, mas os irmãos que ele fala a mesma coisa. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia eu, antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, ou na minha própria língua, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Amém, meu irmão? Aí, amém, irmão? Então, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo ele deixa bem claro, né, irmão? Que prefere falar, né? 10.000 palavras. Prefere falar 5, né? 5 palavras. Ele prefere falar... Se não falhar a memória, foi 5 palavras. Graças a Deus, meu irmão, línguas, voz tudo, né? É o 18, versículo 19. Ele fala que prefere falar 10 palavras na própria língua dele do que falar na línguas estranhas que ninguém vai entender, né, irmão? E hoje que nós estamos vendo aí, irmão, né, os irmãos às vezes vai falar com a pessoa, já vem com aquele dom de língua que eu acho que nem eles mesmos estão entendendo o que eles estão falando, irmão. Nós temos que pedir misericórdia a Deus, né? Mas aí ele fala também, o apóstolo Paulo, né? Que quando ouvir alguém falando em língua, que nós entramos em espírito, né, irmão? Verdade. Para saber se é de Deus ou se não é, né? Nós vamos ter contenda, né, para não haver contenda dentro da casa. É porque a palavra de Deus também vai dizer, irmão, aqui mesmo nesse livro mesmo, que a gente temos que, quando alguém falar em língua, que seja 2 ou 3. No máximo, o apóstolo Paulo para que venha ter intérprete, no máximo 3. E que haja intérprete. E que se a pessoa estiver falando não houver intérprete, irmão, o que vai adiantar para aquelas pessoas ali? Eu creio assim, Deus pode usar alguém para falar na língua dos anjos? Com certeza, pode. Mas eu creio também, se Deus vai usar o irmão para falar na língua dos anjos, vai ter alguém, ou ele mesmo vai traduzir o que ele falou, né? Que Deus conseguiu falar, né, irmão? Então, irmão, a palavra do Senhor é bem plena, clara. Bem clara em falar. Se a gente for ler a palavra do Senhor bem pausadamente, bem ler, você não entendeu, releia de novo a palavra do Senhor. Que Deus ali vai te dar o discernimento. E cada vez que você for ler, peça a Deus o discernimento da palavra dele. Que só ele tem como te dar o discernimento da palavra do Senhor. Amém? Eu queria agradecer aqui meu irmão Nerialdo. Amém. Que Deus abençoe. Mais vezes aqui para nós
estar aqui trazendo a palavra do Senhor para os irmãos. O que você tem a dizer para os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Através do YouTube. Não, só quero dizer a vocês, irmão, que se vocês gostaram, deixe, aperte no sininho aí, dê um like, né? Vai querer trazer o louvor, meu irmão? E vamos estar louvando a respeito de Atos dos Apóstolos 2. Tá vendo essa música de Atos 2, viu, meu irmão? A descida do Espírito Santo. Espero que os irmãos gostem e Deus abençoe a todos. Amém. Vou pegar aqui o violão, espera um momento em nome de Jesus. Essa música que nós vamos louvar agora é retratando a descida do Espírito Santo do Senhor. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, do outro lado, alguém começou a falar. Eu sei entender de onde vem esse mover. De repente, do outro lado, alguém começou a dizer: me batiza com fogo, com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus, me batiza com fogo, com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Aleluia, Deus. Então, irmãos, que você venha ser cheio do Espírito Santo do Senhor nessa tarde, né? Que essa palavra venha tocar no seu coração, mano. E você venha ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.